Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso 8º encontro. Você mora no campo ou na cidade? É porque a nossa aula de hoje é sobre agricultura. Então nós esperamos todos vocês as participações, tá bom? Participe da live. Beijão a todos, boa reflexão. Gente, nosso tema de hoje, continuando aquelas metáforas usadas para falar da igreja, é lavoura de Deus. A igreja como lavoura de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 9 em diante ali. Eu vou explorar um pouquinho desse texto. Para quem está aí chegando agora, nós estamos falando sobre metáforas, ou, em palavras mais simples, figuras de linguagem aplicadas pelo Novo Testamento para falar da igreja. Então essa é uma exposição, uma explicação que eu estou fazendo ao longo desses últimos domingos para ajudar a quem está na igreja, quem ama a igreja, e também quem não está na igreja, quem se incomoda com a igreja, quem está ofendido com a igreja, criticando a igreja, ou mesmo quem não se importa, tipo, que coisa é essa aí desses religiosos e tal, isso não faz falta no mundo, mas que por algum acaso clicou aí e deu de cara com esse meu título, né? Igreja, Corpo de Cristo, ou Metáforas da Igreja, né? Nós estamos propondo nesse curso o sentido original da igreja. A igreja como uma proposta, como uma comunidade proposta por Jesus Cristo, com parâmetros tão desafiadores que eu ousaria dizer que até hoje não foram efetivamente cumpridos. Ou seja, o horizonte comunitário que Jesus propôs para o seu povo era uma inovação para os seus dias e continua sendo uma inovação cuja completude, cuja realização plena ainda está pendente de compreensão e pendente de cumprimento. Com isso, estou querendo dizer que nem tudo que tem o nome de igreja é a Igreja de Jesus Cristo. Então, para ajudar a compreender esse projeto de Jesus Cristo, essa proposta de Jesus Cristo, eu não tenho caminho melhor a não ser voltar à origem, ao próprio Jesus Cristo, o homem que viveu na Galileia, no início do Império Romano, e também aquelas primeiras testemunhas, os discípulos, apóstolos, aquela primeira comunidade de irmãos, de homens e mulheres, né, que se tornam irmãos por causa de Jesus Cristo, como eu falei na aula passada, no nosso encontro passado, aquela primeira audiência, como eles compreenderam e como eles comunicaram para as pessoas que não tinham tido contato com Jesus Cristo essa proposta que ele apresentou e que esse grupo de homens e mulheres judeus e depois de todas as nações adotaram como prática de vida. Para apresentar uma ideia nova, o Novo Testamento usa, como nós também usamos, metáforas, figuras de linguagem. A metáfora tem a função de usar, de tomar emprestado um evento, um fato, um hábito da vida comum, da vida cotidiana, e por meio de traços em comum, alguns traços em comum, não todos, nos dar acesso a algo novo, né? Jesus fez muito isso quando ele fala: a que compararei o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a, né? Os discípulos fazem algo parecido no Novo Testamento. Então nós já falamos aqui da igreja como rebanho, a igreja como edifício, igreja como corpo, igreja como família. E hoje eu quero usar uma figura de linguagem que está em 1 Coríntios capítulo 3,
versículo 6, deixa eu achar aqui rapidamente, que é uma frase bem sucinta. Ela aparece no versículo 9 como dizendo: lavoura de Deus sois vós. E aqui é um texto tão, digamos, rico, com tantas camadas, digamos assim, de sentido, que ele fala: lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ora, nós já falamos da figura do edifício de Deus, né? Então aqui vamos falar apenas da lavoura de Deus. Então ele vem falando da igreja de Corinto, fala do trabalho dele e dos demais discípulos, né? Fala que a igreja é uma lavoura de Deus. Depois, junto, ele fala edifício de Deus. E na sequência ele começa a falar sobre fundamento e construção. Essa figura lavoura de Deus, se você pesquisar na internet, pesquisar estudos sobre isso, você vai verificar que raramente alguém trata desse tema, alguém aprofunda esse tema, né? E eu percebi essa dificuldade. Por quê? Porque apenas Paulo, e somente nesse versículo, 1 Coríntios 3, 9, ele fala isso assim, sem maiores explicações. Lavoura de Deus sois vós, ou são vocês. Vocês são a lavoura de Deus. Aí eu pensei o seguinte: a Bíblia foi escrita, né? Ela retrata a história, a experiência de um povo, de uma sociedade agrária, agropastoril, agrária. Os judeus, desde que entraram na terra palestina, se tornaram uma sociedade agrária. Então, é possível que o Novo Testamento, eu me fiz essa pergunta, né? O Antigo e o Novo Testamento tratem da agricultura? Sim. Eu selecionei alguns textos para provar isso. Por exemplo, Jesus falou da parábola do semeador. Falou da parábola do trigo e do joio, famosa parábola, né? Proverbial parábola do trigo e do joio. Até hoje as pessoas falam nisso. Falou da parábola da videira verdadeira. Falou da parábola dos lavradores maus. Então, a agricultura foi usada em diversos contextos da Bíblia como metáfora para falar com as pessoas, metáfora de comunicação, figura de linguagem. Porém, eu não posso simplesmente pegar todas essas figuras e condensá-las numa metáfora só. Por quê? Porque a metáfora, a figura de linguagem, ela é selecionada pelo que está falando, pelo mensageiro, pelo comunicador, com um sentido próprio que ele lhe quer dar. Não posso simplesmente pegar a parábola do semeador e misturar aqui com a lavoura de Deus, e explicar a lavoura de Deus com base na parábola do semeador, por exemplo. Por quê? Como eu expliquei. Porque em cada contexto, cada vez que a agricultura é tomada como figura de linguagem, ela tem sua própria aplicação. Então, na parábola do semeador, as noções de agricultura têm um sentido. Na parábola do joio e do trigo, outro sentido. Na parábola da videira verdadeira, seu sentido próprio. Mas eu posso, sem ferir a interpretação, eu posso me valer, eu posso me servir das noções de agricultura, não do sentido figurado, mas das noções de agricultura, ou seja, do conhecimento, das informações disponíveis naquelas parábolas e em outros textos da Bíblia, para ampliar meu conhecimento sobre a agricultura do primeiro século. Por quê? Porque o apóstolo Paulo simplesmente joga essa expressão lavoura de Deus, pressupondo, com muita razoabilidade, que as pessoas que lerão a sua epístola ou que ouvirão as suas palavras e compreenderão, sem maiores explicações, esta figura de linguagem. Como a maioria de nós mora na cidade, não entende de agricultura, ou se entende de agricultura, é a agricultura moderna, é o agronegócio, como a Irene falou,
ou quase falou, ou a agricultura de produção, de escala, mecanizada, apesar de ser ainda a agricultura, né? Apesar de ser ainda a produção de alimentos, mas com outros métodos, né? Com outras tecnologias, o que nós temos que fazer então para avançar na compreensão desta expressão lavoura de Deus? Nós temos que fazer aquele mesmo caminho que nós fizemos quando estudamos o rebanho e quando estudamos a construção. Qual? Nós temos que voltar a este primeiro contexto do primeiro século e compreender como se dá o trabalho da agricultura. Nesse sentido apenas, com essa licença exegética, é que eu vou me servir, então, de alguns outros textos da Bíblia para entrar nesta expressão lavoura de Deus. Repetindo, eu não vou juntar as outras parábolas nesse contexto, mas eu posso, e é o que eu pretendo fazer, usar o conhecimento da agricultura do primeiro século presente naqueles textos para, então, ampliar minha noção e minha compreensão e assim me colocar em pé de igualdade com as pessoas que leram ou ouviram esse texto do apóstolo Paulo, quando ele disse, lavoura de Deus são vocês, né? Se dissesse isso para mim hoje, cara, você é um campo de agricultura, um campo de trigo de Deus, eu ia pensar, tá, mas como assim, passa colheitadeira, adubo, como é que chama, esses trecos aí, agrotóxico, não sei o que, quer dizer, eu teria pouca chance de compreender o que Paulo está falando. Então, para nos ajudar, eu vou fazer agora, então, um apanhado do vocabulário da agricultura presente na Bíblia, né? Então, palavras como, por exemplo, lavoura, lavrar, lavrador, labor, arado, lembra? Quem põe a mão no arado não olha para trás, né? Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Essa figura, a figura da semente, por exemplo, eu não vou entrar na parábola do semeador, mas eu posso perceber na parábola do semeador o hábito do semeador, como se semeia e os riscos inerentes ao negócio, à atividade de semear, né? E como isso afeta a produção. Eu posso pensar, por exemplo, no campo, na seara, né? Esses são vocabulários da agricultura. Por exemplo, a seara é grande, né? Mas são poucos os trabalhadores. Roguem ao Senhor da seara. Olha aí o Senhor da seara, o agricultor, o dono da lavoura, né? Pensar também na qualidade do solo, pensar na colheita, pensar nos celeiros, onde se armazena a produção, pensar na separação do grão bom em relação à palha ou em relação à praga, né? Pensar nos animais, nos perigos, nas adversidades da atividade de semear. E com isso, então, refletir qual sentido está sob a expressão, ou por trás da expressão, lavoura de Deus, para verificar como a igreja corresponde metaforicamente a esta comparação com lavoura, e uma lavoura de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre lavoura. A palavra lavoura, em português, está relacionada à palavra lavrar. E a palavra lavrar é a palavra lavorar. Lavorar, lavrar, lavrar. A palavra lavorar não existe em português, não existe, mas ela entra como laborar. E essa palavra laborar está ligada a trabalho, né? A gente fala labor, laborar, elaborar, colaborar, né? Então essa palavra está ligada a trabalho. Veja, a palavra labor, ela vem
de um sentido de trabalho árduo. E aí nós já podemos pensar um pouco sobre o que é a agricultura natural, de até poucos anos atrás. Quem sabe dos nossos pais e avós, né? A maioria deles vieram do sítio no grande êxodo da urbanização, o êxodo rural, como a gente estuda, né? O trabalho na terra está ligado a um trabalho árduo, a um trabalho difícil. Então nós reservamos, podem observar, a palavra labor para trabalho pesado. Apesar de que todas as palavras relacionadas a trabalho em português têm essa ideia de trabalho árduo, né? A palavra labores, a palavra labor em latim está ligado à fadiga. Quer dizer, um trabalho que produz fadiga. Com o suor do teu rosto, você vai lavrar a terra. Então, lavrar a terra está relacionado a um trabalho árduo que requer intensas atividades de preparação para vencer a adversidade do solo, a concorrência de pragas, quer pragas vegetais, quer pragas animais, como os insetos e tal, para deste solo extrair o alimento que garante a minha sobrevivência. No grego, a palavra laborar é georgion, georgos, da onde nós tiramos a palavra Jorge. Então, George. Então, se tiver algum Jorge nos ouvindo, bata continência para ele, porque ele tem um nome que lembra trabalho pesado, georgion. E a palavra georgion, em grego, ela é formado de ge, que é terra, e ergon, que é trabalho. Então perceba que em latim ou em grego, a palavra está relacionada a trabalho árduo, trabalho que requer paciência. Essa palavra vai aparecer relacionada a Deus na parábola da videira verdadeira. Quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Meu pai é o laborador, lavrador, laborador, ou georgos, né? A palavra em grego. Ou seja, nessas figuras de linguagem, tanto em João 15 como aqui, Deus é colocado como o agricultor, ou pelo menos poderíamos pensar como o dono daquela plantação, daquela lavoura, né? A lavoura pode dizer respeito tanto à terra, como à terra cultivada e como a própria terra já com a planta no campo, né? Então a gente pode dizer, lavoura de trigo, lavoura de café, lavoura. Então o conjunto todo, né, chama lavoura. A semente é muito usada nas escrituras, né? A semente, por causa dessa dificuldade com a terra, então o cuidado com a semente. O modo de semear, lançando a semente, como aparece na parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear e lançando, provavelmente usava um bornal, uma bolsa a tiracolo, cheia de grãos, e ia lançando pela terra, sabendo que as condições da terra dariam resultado diferente para cada situação, mas era menos trabalhoso espalhar a semente. Alguns agricultores semeavam mais cuidadosamente no sulco da terra produzida pelo arado, né? Mas de qualquer maneira a gente percebe a dificuldade do semeador, que ao semear corre o risco de colher bem 100 por 1, ou corre o risco de perder parte do seu trabalho de semear, porque a semente cai na beira do caminho, cai em solo rochoso e tal. O trabalho de semear sucede o trabalho de arar. Então Jesus fala, quem põe a mão no arado não olha para trás. Por quê?
Porque o arado do mundo antigo era um arado extremamente precário, primitivo, talvez encontrado ainda em algumas regiões precárias do mundo, né? Feito com um gancho de madeira amarrado a um boi, ou quem sabe, se o agricultor tivesse condições, a uma junta de bois, que aparece diversas vezes na Bíblia, né? O jugo e a parelha de bois, né? E ele então, com muita dificuldade, toca essa junta de bois e vai arando aquela terra árida, aquela terra batida, aquela terra de certa forma pobre, especialmente na região sul da Palestina, no norte um pouco mais fértil, um pouco mais promissora. Mas esse trabalho de arar também está presente aí no nosso vocabulário das Escrituras, né? E é um trabalho muito árduo, né? Ele tem que passar diversas vezes o arado para conseguir que aquela terra esteja preparada para a semeadura, para o plantio. Qualquer contratempo nesse processo de preparar a terra, semear e colher, poderia ocasionar fome, né? Qualquer quebra de produção, qualquer praga, qualquer problema de endividamento, problema de perda da terra, poderia ocasionar fome e poderia ocasionar mais pobreza, mais emigração, peregrinação e todas essas palavras que a gente consegue pegar nas Escrituras. A Bíblia fala muito do campo, né? E a palavra campo em grego é agros, da onde nós tiramos a palavra agricultura, agro, né? Agricultura, cultivo do campo, né? Campo, da terra, melhor dizendo. Porque a palavra campo pode significar diversos sentidos, né? Nós falamos, por exemplo, campo de futebol, campo de batalha, né? A nossa palavra em português, campo, não está diretamente relacionada à agricultura. Mas, por outro lado, nós falamos homem do campo, né? Morar numa casinha de campo, né? Então, é nesse sentido da agricultura. A Bíblia fala também muito da seara, né? Que, por exemplo, aquela expressão que eu falei para vocês, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, né? Essa é uma aplicação muito particular do texto, porque, na verdade, no mundo de Jesus havia muitos trabalhadores. Lembra daquela parábola dos trabalhadores da vinha, que até no final da tarde ainda estão na praça procurando trabalho? Né? Por quê? Porque no mundo pobre, há poucas pessoas produzindo e muita gente para trabalhar e para comer, né? Então, aquele dono da terra sai procurando trabalhadores e ele, toda vez que ele sai, ele encontra. E ele vai contratando por partes, até contratar pessoas da última hora, né? Mas no caso desta, digamos, lavoura de Deus, porque aqui Jesus está fazendo uma metáfora, né? A seara é grande. Ele olha para as pessoas como ovelhas sem pastor, outra metáfora, e ele fala, a seara é grande. Que seara, Senhor? Esta seara que está diante de mim. Em João 4, por exemplo, ele fala, vocês não dizem que faltam tantos meses para a ceifa? Eu, porém, digo a vocês que os campos já estão brancos. Os discípulos devem ter esfregado os olhos e pensando, do que ele está falando? Jesus estava usando uma metáfora. Ele estava considerando aquelas pessoas como fruto maduro, pronto para ser colhido. Querendo dizer, outros semearam aqui e vocês vão entrar agora para plantar. Então isso nos fala um pouco sobre o modus de produção, o modus de agricultura, né? De plantar, aguardar, a paciência do lavrador e tudo isso. Tiago fala sobre isso, né? Daqui a pouco eu quero falar um pouco, destacar sobre isso, né? Tiago, lá no capítulo 5, ele fala, meus irmãos, sejam pacientes. O lavrador aguarda com paciência, né? Ele espera a chuva,
ele sofre esse processo de aguardar. Uma vez que ele planta a semente no campo, está feita a parte dele. Está feita a parte dele. Ele agora vai apenas cuidar, ele vai acompanhar, vai vigiar a sua produção. Às vezes eles erguiam até torres, né, para vigiar a produção. Mas agora ele tem que esperar com paciência, né? E aqui eu quero voltar ao nosso texto de 1 Coríntios 3, para agora então ler o texto completo, quando Paulo está tratando ali das facções dentro da igreja de Corinto, e ele fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Antes de entrarmos na figura, ele está falando da agricultura, né? Rimou, né? Antes de falarmos da metáfora, do que Paulo está dizendo ali, porque, como eu sempre digo, ele não está tratando de agricultura com os coríntios. Os coríntios eram uma cidade portuária, né? Ele está falando da igreja, mas ele usa essa figura, né? Ele está falando de facções, dissensões, que as pessoas estão falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, etc. E ele fala, mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Essa é uma retratação direta, né, da agricultura. A agricultura é semear, regar, né, ou orar para que venha chuva, e depois esperar que brote, e nasça, e cresça. E aí já não tem mais o trabalho do agricultor. O agricultor poderia semear o que quisesse. Se a semente não tivesse vida em si mesma, se a terra não tivesse os nutrientes necessários, ele estaria jogando como que pedra no chão. Colocar uma semente de trigo na terra, se ela não tiver vida em si mesma e se a terra não tiver nutrientes, é como colocar uma pedra no chão. Você pode regar quanto quiser, regar até demais, até encharcar a terra, que não deve, né? Eu vejo a Irene aqui regando a nossa horta-jardim, né? Tem que regar na medida, não pode regar demais, não pode regar de menos, né? Às vezes a gente chega tarde e ela fala, ainda tenho que regar os morangos, né? Ou então choveu, não posso regar demais, né? Não posso exagerar na água. Se alguém exagera na água, certas plantas gostam muito de água, outras não gostam muito de água. Regar. Mas você pode regar quanto quiser. Se não houver vida na semente, se não houver esse potencial de vida na semente, então nada sairá dali. Então Paulo está dizendo algo líquido e certo, né? Objetivo e claro. É Deus que dá o crescimento. Eu li num dos comentários que eu estava pesquisando para preparar essa aula, e dizem que o judeu orava antes de semear, Senhor, esta é a minha parte, espero a tua bênção sobre o campo, né? Porque essa era a noção que eles tinham. O que adianta o meu trabalho, né, se Deus não abençoar a minha colheita, a minha produção? Bom, por último, algumas palavras como celeiro, né, onde se ajunta a produção, separação das pragas, a queima da palha, né, todo esse vocabulário também está envolvido. Esse palavreado pode ser trazido para a figura de linguagem. Essas palavras são usadas em sentido figurado, quer na Bíblia, quer na nossa linguagem? Sim, eu já demonstrei para vocês como que as palavras da agricultura são usadas por Jesus, por exemplo, nas suas parábolas. No Antigo Testamento também, às vezes aparece Deus comparando o povo de Israel a uma vinha ou a um campo, né? Algumas figuras são colocadas, especialmente a vinha é muito usada. Nós também usamos a figura de linguagem tirada do campo. Por exemplo, a palavra lavrador, né,
Não, a palavra lavrador é um pouco assim, não consegui pensar em nenhum exemplo nosso aqui. Nas parábolas da Bíblia, sim, porque é o contexto social, cultural imediato. Mas nós usamos a palavra lavrar, né? Lavrou um termo, lavrar. Usamos a palavra laborar em diversas palavras do nosso vocabulário, né? Especialmente quando nós estamos dizendo um trabalho mais cansativo, né? A pessoa está laborando, o labor desta vida, né? Tem hinos que falam labor, quando findar o labor desta vida, né? Nesse sentido poético, a vida como um labor, né? E o descanso e tal, eterno, não sei o quê, porque compara a vida então a uma vida difícil. A palavra arar às vezes pode ser usada como sentido figurado para preparar, né? Por exemplo, Paulo fala em 1 Coríntios 9, o que lavra a terra o faz com esperança, né? Aplicando isso ao seu ministério, falando como os que trabalham na igreja têm esperança com o crescimento da igreja, etc. Mas é possível que a palavra arado apareça aí em alguma linguagem poética. A palavra semente, muito usada no sentido figurado, né? A palavra semente, etimologicamente, está ligado a sêmen, né? Tanto sêmen como semente, ou em grego esperma, a palavra semente em grego é esperma, ou seja, não há diferença entre semente humana e semente vegetal. Então, a palavra semente pode ser usada como tudo aquilo que produz resultado. A gente poderia falar sementes da esperança, né? Então, a palavra semente poderia ser usada assim no sentido figurado. A palavra campo, né? Estamos no campo da física, campo da teologia, no campo da política. Então veja como nós transferimos a palavra campo para um sentido figurado, né? O solo a terra é muitas vezes comparada, talvez até por influência do Novo Testamento, é muito comparada ao nosso coração, né? Semear algo no coração, uma mente fértil, né? Quer dizer, uma mente que recebe ensinamento como se fosse uma semente e produz, né? Percebam também que a palavra fértil é usada tanto para a terra, para o vegetal, como para o mundo animal e, por consequência, para o mundo também humano. Fertilidade, capacidade de fecundar, né? Dos seres vivos, tanto vegetais como animais. E a palavra colheita, né? A palavra colheita nem se fala, talvez é a mais usada na figura de linguagem, né? Colheita como colher, né? Quem planta, colhe, né? Quem planta vento, colhe tempestade. A palavra colher como sofrer consequências, quer sejam boas, quer sejam más. Colher, né? Coletar, né? Lembram aí de um certo juiz que confundiu colheita de provas, né? Na verdade, foi um erro meramente etimológico, porque as palavras são iguais, né? Só que nós reservamos a palavra colheita para a agricultura, né? E quando usamos no sentido figurado, não vamos usar para provas, porque tem uma outra palavra, né? Mais adequada para esse sentido. Bom, essa rápida abordagem foi apenas para demonstrar que é usual, é razoável usar a terminologia, esse conjunto de palavras da agricultura na linguagem figurada, mesmo porque a agricultura é a origem de todos nós, né? A urbanização é um evento recente, um fenômeno recente na história, e então todo o nosso vocabulário ainda carrega essas sombras
da agricultura. Passo agora, deixa eu só tomar uma aguinha, passo agora então a uma análise do texto em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9. Antes de você continuar, enquanto você toma água, a Daniela Molinari comentou assim: enquanto Deus nos humilha, nos faz lembrar que somos humus, terra. Fez uma observação interessante. Pegando esse gancho aí da Daniela, eu fiquei pensando, fiquei procurando nas escrituras, não apenas a linguagem figurada, a agricultura e todo o seu conjunto como metáfora, mas procurando Deus como agricultor, como Jesus fala em João 15, 1, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. O pesquisador tem que fazer esse tipo de pergunta, né? E, por incrível que pareça, tem lá no início, lá no Humus, que é onde a Daniela foi buscar, uma passagem que passa, assim, às vezes meio batida, né? E que nós temos aqui, talvez, recuperar apenas, quem sabe ela nos ajude no aprofundamento da nossa compreensão. Lá no início de Gênesis capítulo 2, quando fala que Deus plantou um jardim. Então eu gostei de lembrar dessa ideia que Deus tem um pezinho na lama também, né? Um pezinho no humus, né? Que Deus não apenas é o criador de tudo que existe, mas que Deus foi o primeiro agricultor. Deus foi o primeiro agricultor. Existem diversas mitologias que relacionam a técnica da agricultura como um dom de Deus. Porque a agricultura foi o que permitiu à humanidade se estabelecer, né? A passagem do colhedor, do coletor, né? E do caçador para o agricultor significa dominar as técnicas da terra, dominar o processo do cultivo, dominar o processo de semear, cultivar e colher, todo esse processo, né? E pensar que o primeiro a fazer isso, segundo o relato de Gênesis, foi Deus que plantou um jardim. Eu fico pensando que Deus, se fosse um Deus como os outros, poderia dizer: ô peão, tá aí terra, planta, semente, te vira, né? Eu sou Deus, vou ficar aqui no meu trono e você é terráqueo, né? Então, trabalhe. Não. Deus planta um jardim e põe nele o homem para desfrutar. Quem sabe já nos dando um indicativo da graça, né? Eu vejo aqui na nossa pequeníssima experiência da Horta Jardim aqui da Dona Irene, como a natureza é generosa, né? Nós plantamos aqui um pé de maracujá, ele cresceu, deu um maracujá, um único, parecia uma lâmpada pendurada, né? Num alpendrezinho, assim, como é que chama esse negócio aí que nós fizemos? Uma armaçãozinha, né, para ele subir, deu um maracujá, parecia uma lâmpada, um mini pergolado, né? Agora, na segunda carga, você não consegue contar, embora seja um pezinho pequeno, aliás, um único pé, né? E seja a sua primeira produção, você não consegue contar quantos maracujás ele está produzindo, né? Então, assim, como a natureza é generosa, como Deus é generoso nos seus atos da criação. Vamos usar isso também aqui na nossa exposição. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo aqui, de 6 a 9, ou melhor, de 1 a 9, Paulo não está falando nada de agricultura. Paulo está falando da igreja. Está falando de problemas da igreja. A igreja de Corinto, para quem está mais ou menos familiarizado com o Novo Testamento, sabe que é uma das igrejas que, com a qual, né, Paulo gastou a sua pena, a sua tinta, né, tratando de problemas internos, problemas sérios, problemas graves, né? E aqui é um desses casos. Não vou entrar no âmago aqui da questão.
Mas ele está fazendo aqui uma repreensão da igreja por causa das suas facções internas. Ele está falando que os coríntios estão tão precocemente construindo denominações, né? Então tem a denominação de Paulo, Igreja Renovada de Corinto de Paulo, Igreja Transreformada de Apolo, Igreja não sei o que de Pedro, e tem até a Igreja de Cristo. Fiquei meio impressionado com isso, como que Cristo pode ser tomado como um profeta, como um fundador, a igreja fundada por Jesus Cristo. E Paulo repreende esses irmãos por causa dessa postura sectária, essa postura contenciosa, mostrando para eles que dentro do que ele vai expor agora como figura, essa divisão é absurda. Ela não tem o menor sentido prático aqui, né? E então ele entra, desculpem, ele entra com essa figura, versículo 5. Quem é Apolo, meus irmãos? Quem é Paulo? Apenas servos do dono do campo. Apenas lavradores, trabalhadores do campo, por meio de quem vocês vieram a crer. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ora, nós trabalhamos. Ele está dizendo para o povo de Corinto. Eu tive a minha parte aí, Apolo também trabalhou entre vocês, que eu estou sabendo, o Áquila e Priscila, Pedro, outros que passaram por aí, porque naquela época os pregadores, os apóstolos, os auxiliares dos apóstolos passavam viajando e pregando. São aqueles que na Bíblia se chama evangelistas ou profetas, né? E Paulo está dizendo, olha, eles estão fazendo um certo trabalho, mas o Senhor é que concedeu fé a vocês. Se o Senhor não tivesse agido no meio de vocês, por meio deles, servos por meio dos quais vocês vieram a crer, não haveria igreja. Agora, vamos pensar isso na linguagem da agricultura. Ele está dizendo para as plantas, para a lavoura. Olha, ele está dizendo, eu plantei a semente, você está aí porque eu plantei a semente. Meus colegas regaram, outros colocaram estrume, outra palavrinha que aparece lá na parábola da figueira estéril, escavar, colocar estrume, eles já conheciam adubo, né? Mas o fato de vocês terem brotado, estarem crescendo, não tem a ver com o meu poder. Tem a ver com o poder da natureza, o poder de germinar, que foi dado a vocês pela vida. Ou, na nossa linguagem da Bíblia, por Deus. A vida não é fonte de nada. Por trás da vida tem uma fonte. E essa fonte nós chamamos de Deus. Então seria como se agora que o campo está semeado, vamos entrar na fantasia aqui, né? O campo está semeado, vamos supor um campo de trigo, uma parte do trigo se inclina para um empregado dizendo, você que nos semeou. Outra parte do campo de trigo se inclina para outro empregado da fazenda e fala, você que nos regou. E outro grupo de trigo, um outro pedaço do campo, se inclina para outro e diz, você que colocou adubo em nós. E Paulo está dizendo, isso é um absurdo? Vocês são, versículo 6, eu plantei, Apolo regou. E aqui eu poderia dizer, essa lista não é exaustiva, porque não foi apenas Paulo e Apolo que trabalharam na igreja de Corinto. Essa lista está aberta, né?
Diversas pessoas trabalharam por aqui, mas Deus é que deu o crescimento. Deus é que deu o crescimento. Isso na agricultura, no campo mesmo, de terra, e também na igreja. É Deus que abre o entendimento para crer. É Deus que habilita para crer. É Deus que produz amadurecimento. É Deus que estabelece esse relacionamento entre cada cristão e o seu Deus, o seu Senhor, o centro da sua vida. E Paulo está dizendo então, de modo que o que planta é coisa alguma e nem o que rega. Vocês existem não é porque eu plantei ou porque fulano regou. Vocês existem porque Deus lhes deu a capacidade de frutificar, a capacidade de germinar, a capacidade de crescer. Eu fui apenas um ajudante. Ele fala aqui no versículo 7. Nem o que planta, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. De novo, no versículo 6, o crescimento veio de Deus. No versículo 7, Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Eles estão fazendo uma parte do trabalho. E cada um receberá o seu galardão, cada um receberá o seu prêmio. É muito comum nas Escrituras falar da alegria do que colhe. E o que colhe se alegra com o que semeia. Eles faziam, e todas as culturas agrárias fazem isso, festas da colheita. Porque é de fato uma grande alegria, uma das maiores alegrias do mundo antigo era a colheita. Pensar, ufa, conseguimos mais uma vez. Temos pão para comer, garantido para até a próxima colheita. O que planta e o que colhe receberá o seu prêmio segundo o seu trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Paulo está dizendo aqui o seguinte, nós cooperamos com Deus. Deus é quem opera, nós cooperamos. Nós somos aqueles por meio de quem Deus opera. É engraçado que os cristãos gostam muito dessa palavra opera, né? Deus está operando, né? Operando. Né? E para nós operar é uma linguagem da medicina cirúrgica, né? O doutor está operando, o doutor vai operar, eu fiz uma operação, não sei o que e tal. Mas a palavra operar é a palavra oprar, obra, trabalho, né? A palavra trabalhar. De modo que a igreja é um trabalho de Deus, um labor de Deus e um colabor de cada um de nós, um colabor, um cooperador, cooperário com Deus. De Deus somos cooperadores. Vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu não vou tratar da parte do edifício, porque já fizemos isso acho que 2 semanas atrás. Vou me prender apenas à palavra lavoura de Deus. Eu queria propor aqui para vocês uma chave de interpretação, e agora então vamos caminhando para a conclusão, né? Para a aplicação. Eu queria propor aqui uma chave de interpretação para refutar um erro grave. E quando eu digo grave, é grave mesmo. A palavra grave vem do latim e significa pesado. Pesado mesmo. Então esse é um erro que pesa sobre a igreja e que a impede de caminhar. E o erro é pensar, a partir desse texto, especialmente do versículo 9, né, que a lavoura é de Deus, então nós temos aqui Deus como agricultor. A lavoura, que é a sua plantação. E aqui no meio mesmo, entre o agricultor, aqui do lado de cá vou trabalhar a linguagem literal. O agricultor, o dono do campo, né,
de acordo com a linguagem ali de Paulo, a lavoura, que é o seu campo semeado. Aqui no meio tem trabalhadores, que são quem? No caso aqui, Paulo, Apolo e os outros tais que também desempenharam trabalhos semelhantes ao de Paulo e Apolo, como Priscila, Áquila e outros e tal. Se a gente fizer uma interpretação descuidada desse texto, vai parecer, agora do lado de cá, né, aplicando a igreja, que existe Deus, existe a igreja, e existe no meio mesmo, desculpem, um degrau, um degrau, né, uma hierarquia de um certo grupo de pessoas que do lado de cá faz o papel dos trabalhadores. Então nós teríamos Deus, o clero, Paulo, Apolo, né, seu pastor, meu pastor, o padre, o papa, toda essa casta, né, de pessoas ungidas, né, e abaixo, então, a lavoura. Se nós fizermos uma aplicação descuidada, nós vamos acabar dando suporte bíblico, e os crentes adoram base bíblica, né, para um erro grave, um erro pesado. Então, assim como nós fizemos na figura do rebanho, eu queria propor aqui uma decomposição desta figura, para propor a seguinte tradução, a seguinte interpretação. Num primeiro caso, todos nós somos lavoura de Deus. Então vamos pensar aqui em João 15. Eu sou a videira verdadeira, Jesus Cristo falando, meu pai é o agricultor. E nós somos os ramos da videira. Então todos nós somos ramos, todos nós somos lavoura. Lavoura é um nome coletivo, assim como igreja. Essa lavoura é composta de pés de, digamos, trigo, né? De plantinhas individuais. E existe apenas um agricultor, apenas um que cuida desta lavoura. Esta lavoura. Então, num certo sentido, quando Paulo fala, vocês são lavoura de Deus, ele não tem outra opção a não ser se colocar junto. Por quê? Porque ele faz parte da igreja de Deus, né? Nesse sentido, a igreja, como o conjunto dos que creem, é trabalho de Deus. Então, essa seria a primeira interpretação. Assim como nós somos iguais no crer, há um só Senhor, uma só fé, um só corpo, um só rebanho, um só, então ninguém pode estar fora desse conjunto, né? Ninguém pode estar fora desse conjunto. Se a igreja é lavoura de Deus, se a igreja é georgion de Deus, é laboro de Deus, trabalho de Deus, então esse trabalho está presente na vida de todo e qualquer que crê, sem distinção. Essa é a primeira interpretação. Numa segunda interpretação, nós assumimos o papel de cooperadores. Nós personificamos o agricultor. E nós reproduzimos, assim como Paulo, Apolo e todos aqueles que vão obtendo condições de trabalhar, né, que vão desenvolvendo suas habilidades de cuidar das plantinhas, né? Todos esses passam a agir como cooperadores de Deus e então reproduzir para com aqueles em quem Deus está trabalhando o trabalho de Deus. Vou repetir. Eu estou decompondo esta metáfora em duas. Na primeira parte, Deus é o agricultor
e todos os que creem são lavoura de Deus. Trazendo para cá, Deus é o cuidador. Como um agricultor age em relação ao seu campo, do lado de cá? Cuidando, vigiando, regando, adubando, podando, né? Lembra lá da videira? Podando, limpando, né? Guardando, protegendo, cercando, né? Diversos cuidados que todos que têm uma mínima noção de agricultura sabem, e isso é assim até hoje, imagina no passado, né? Como Deus lida com os humanos do lado de cá? Da mesma forma, cuidando, protegendo, sarando, provendo, dando esperança, animando, né? Guardando do mal, tudo isso que nós buscamos em Deus para a precariedade da nossa vida, nesse mundo estéril, né? Nesse mundo hostil, em que é difícil plantar, como na Palestina. Deus colocou um povo chamado ao amor num mundo de violência. Então, quem vai cuidar desse povo manso, desse povo que aderiu ao projeto de Jesus Cristo? Quem vai cuidar deste povo que se apresenta para o mundo como uma lavoura no deserto? Deus que cuida de todos, sem distinção. Por quê? Porque todos nós somos iguais. A nossa igualdade é um fato inescapável. Todo ser humano que reconhecer que o ódio, a violência, a mentira, a vida por si só é como uma planta no deserto, tem espaço nesta comunidade de Jesus. E pode ser para Jesus agora como uma planta do seu jardim, como uma planta da sua lavoura, recebendo os cuidados da agricultura. Essa então seria mais ou menos a linguagem de João 15. Meu pai é o agricultor. Ele poda os ramos que dão fruto, ele corta os ramos infrutíferos para que não prejudiquem os frutíferos. Então Deus é que traz, Deus tira, Deus limpa, Deus disciplina, Deus exorta. Tudo é trabalho de Deus. Se não fosse o trabalho de Deus, qualquer outro trabalho seria em vão. Essa, então, é a primeira parte da interpretação. Como qualquer agricultor, eu queria destacar aqui a paciência de Deus. Todo agricultor é caracterizado por sua paciência, especialmente no passado. Hoje o agronegócio acelerou tudo, acelerou a produção de animais, a produção de sementes, etc, etc. Mas no passado era aquele ciclo da natureza. Planta-se em abril, colhe-se em outubro. E depois planta-se em não sei o quê e colhe em não sei o quê. Todo esse trabalho. E eu quero destacar aqui a paciência de Deus. A paciência de Deus em nos convencer da vitalidade do amor e do poder da mansidão. Reprogramar nossa mente, formatada para a violência, para o ódio, para a soberba, para o orgulho, até produzir em nós aquilo que a Bíblia vai chamar de frutos do Espírito, que só o Espírito poderia gerar, assim como se pode gerar pomar no deserto. Os profetas falam, transformarei o deserto em pomares, plantarei jardins na terra árida, na terra seca. Então a igreja,
Não a igreja que você conhece, não essa igreja que você imagina, mas as pessoas mansas, as pessoas da paz, as pessoas que optaram por uma outra humanidade, por uma outra comunidade, têm a seu favor cuidados especiais do dono deste projeto, que Jesus Cristo chama de reino de Deus. Assim como um lavrador cuida pacientemente das suas plantinhas, porque sabe que ele vai levá-las à frutificação. A segunda interpretação é diferente. Deus é o agricultor e nós somos todos cooperadores de Deus. Nós somos todos imitadores desse divino agricultor. E assim como Deus é capaz de gerar mansidão onde havia violência, como Deus é capaz de gerar paz, longanimidade, bondade, amor, assim como Deus é capaz de gerar esses frutos bons na terra árida, olha como eu estou usando figuras, na terra árida do meu coração, ou é capaz de nutrir pessoas mansas, pessoas generosas, pessoas que abandonaram a lógica da acumulação, da avareza, para praticar generosidade, para repartir, para compartilhar. Como Deus é capaz de manter essas pessoas, como elas vivem, como diz no Globo Repórter, né? Como viver de modo generoso num mundo capitalista, da acumulação selvagem. Assim como Deus é capaz de manter pessoas assim neste mundo hostil, neste mundo avarento, esse mundo que cultua a cobiça e o consumir desvairado até destruir sua própria casa comum. Nós também, como portadores desta mesma lógica do Evangelho, nos oferecemos a Deus agora como cooperadores para plantar neste mundo árido sementes da paz, sementes da mansidão, sementes da generosidade, sementes do amor, sementes da nova humanidade. E nós fazemos isso imitando Deus. Por isso Paulo pode dizer, eu plantei, Apolo regou, Áquila escavou, Priscila colocou adubo. Lembram que Priscila e Áquila pastorearam Apolo? Hã? Então percebe que, para um certo sentido, Apolo foi lavoura de Deus na mão de Priscila e Áquila. Lembra que Barnabé pastoreou Paulo? E depois, num certo sentido, Paulo foi lavoura de Deus para Barnabé. Barnabé tinha um campo. Abriu mão desse campo. Mudou de mentalidade. Deus plantou no coração dele a generosidade. E quando Paulo, o violento, também é trazido por Deus, Barnabé cuida dele, dizendo, esse também é lavoura de Deus. Mas depois, como a figura permite, Paulo passa a se tornar um semeador. Eu plantei. E como o semeador não apenas semeia, como na parábola do semeador, nós vamos agora arar esta terra. Nós vamos escavar essa terra árida. Nós vamos arrancar dela os espinhos. Nós vamos tirar dela as pedras, até garantir que esta terra árida se torne preparada para receber o Evangelho de Jesus Cristo. E quando recebe o Evangelho de Jesus Cristo, todos nós vamos imitar Jesus Cristo,
para que essa semente não pereça nesse mundo hostil, nesse mundo da violência, nesse mundo do ódio, nesse mundo do individualismo, nesse mundo do capitalismo, nesse mundo da acumulação, do consumo desvairado. Nós vamos regar esta mensagem. E olha como as figuras aqui já se misturaram a um ponto que não dá quase para separar. Então nós nos tornamos nesse sentido como Apolo e como Paulo e Barnabé e Priscila e Áquila e Pedro e todos os outros. Nós os imitamos. Nós não partidarizamos a igreja. Nós imitamos Jesus Cristo nela, para que ela passe pelo seu estágio de lavoura de Deus, receba os cuidados de Deus. E num outro sentido, ela cumpra o papel que cabe ao agricultor, aqueles que vão cuidar uns dos outros, como se os outros fossem plantinhas no deserto. Então, o meu ponto principal aqui é que vocês entendam que esta metáfora nos permite fazer uma decomposição. E essa decomposição atende melhor à realidade, à novitude, à riqueza da igreja, da comunidade de Jesus Cristo. Num aspecto, todos nós somos lavoura. Todos nós recebemos os cuidados, porque Deus sabe que o nosso habitat é hostil ao que nós estamos gerando, ao que nós estamos sendo chamados a ser. Ele sabe disso. Em outro sentido, também presente nessa metáfora, nós somos cooperadores de Deus. Então nós somos ao mesmo tempo ovelhas e pastores, para usar aquela metáfora da primeira aula, né? Nesse sentido agora nós somos, por um lado, lavoura de Deus, recebemos os cuidados do agricultor. E por outro lado, somos lavradores com Deus. Somos colaboradores, cooperadores. Operar e labrar é a mesma coisa. Laborar. Nós colaboramos com Deus. Mas no final, tudo é de Deus. Por quê? Porque se nós pregássemos uma doutrina, fizéssemos uma igreja, criássemos uma instituição, mas esta mensagem do Evangelho não fosse portadora da vida de Deus, do poder, da energia de Jesus Cristo, então nós estaríamos arando no deserto e seríamos morte, falando de morte para mortos. Mas como o Evangelho é portador de vida, Paulo fala isso, o Evangelho é o poder de Deus para transformação, é o poder de Deus para transformar, então nós temos em mãos a semente portadora da vida. Nós temos em mente em forma germinal, porque como eu falei no início, o Evangelho ainda não produziu tudo o que pode produzir, mas em forma germinal, em forma de pequenas mudinhas, nós podemos sinalizar para esse mundo árido uma lavoura, uma frutificação, uma colheita que vem, que a humanidade pode escolher um novo mundo possível. A gente estava assistindo vou terminar com essa, a gente estava assistindo um seriado da Amazon Prime, ixi, caramba, fiz propaganda aqui, que chama O Homem do Castelo Alto, e são mundos paralelos, né? Mundos paralelos e tal, sinalizando que num mundo o nazismo ganhou, no outro mundo o nazismo não ganhou, e no final, quando o vilão... Posso contar o final do filme? Não, é uma frase dele que ele fala assim...
De todos os mundos possíveis, nós escolhemos este. Eu lembrei do Evangelho, né, que sinaliza para nós outro mundo possível. Que nós, humanos, somos incapazes de produzir, assim como nós somos incapazes de fazer uma semente germinar, né? Mas que esta mensagem é capaz de gerar, ela é capaz de comunicar ao coração humano um apelo à vida, um apelo à partilha, um apelo à comunidade, um apelo à paz, um apelo à mansidão, um apelo ao amor, né? Bom, é mais ou menos essa ideia que eu queria colocar, enfatizando mais uma vez a paciência com as pessoas. Assim como Deus tem paciência conosco, assim como nós temos recebido tanto adubo, tanta água e ainda produzimos tão pouco bons frutos, assim também nós sejamos pacientes para com as pessoas. A igreja como um trabalho de Deus. A igreja como um trabalho de Deus. Deus vai colher o que ele plantou. Porque esta mensagem de Jesus Cristo tem energia em si para gerar esta humanidade que Deus chamou a ser, chamou à existência, e ele a terá. E a igreja também como sendo um lugar de imitação de Deus, em que nós protegemos e cuidamos e incentivamos pessoas como se elas fossem plantinhas que pertencem a outro, da qual nós cuidamos e que nós queremos também, junto com ele, cooperar para que elas produzam bons resultados na vida. Diga lá. Você tem ensinado nesse curso como funciona e como deve ser biblicamente a Igreja de Deus, a família de Deus, né? Se pode dizer assim. E você, como sempre, você está falando como deve ser. E aí, quando chega no momento das perguntas, a gente vê como é de fato. Então a gente faz essa comparação. Aí o Bebeto comentou, de acordo com o que você tem dito, que a igreja é lavoura de Deus, então todos nós somos lavoura de Deus. Ele diz, sendo a igreja uma comunidade de irmãos, não pode haver o domínio de pais. Com certeza. Mateus 23:8, né? A ninguém chameis vosso pai. Né? É engraçado, Bebeto, outro dia eu coloquei no meu Face uma discussão sobre isso. As pessoas reagem. Elas querem dizer, eu sou pai espiritual, eu gerei filhos na fé. Né? Como se nós pudéssemos assumir esses papéis do patriarcado nesta nova comunidade de Deus. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, aproveitando essa fala do querido irmão Bebeto, é a seguinte: eu percebo hoje na igreja, por isso que eu comecei minha fala dizendo, eu me dirijo aos que amam a igreja, aos que sofrem por ela, aos que estão magoados com ela e até aos que a detestam, né, que eventualmente estejam ouvindo ou vão ouvir a minha fala. Por quê? Porque eu percebo hoje um desconforto muito grande nas pessoas que têm interesse na igreja, que querem viver na igreja, e que se sentem até culpados ou culpabilizados por não serem, por não realizarem, por não experimentarem essa igreja. Como a Irene acabou de falar, você fala de uma igreja que me dá o endereço. Onde está essa igreja? Eu queria chamar a atenção. Eu queria chamar a atenção para um ponto que é o seguinte: a maioria das nossas igrejas está estruturada, organizada de uma forma que atenta diretamente contra
a realidade que a igreja é chamada a ser. Ou seja, eu tenho percebido cada vez mais que quem quer seguir, quem quer realizar essas verdades que eu estou expondo, que sente o coração aquecendo, dizendo, meu Deus, é isso. Tem que contornar, tem que driblar, tem que brigar, tem que romper com as estruturas institucionais. Na semana passada nós estávamos num encontro. Chamamos 3 irmãos para compartilhar suas experiências. Não vou narrar aqui agora. Depois eu conto aí. Todos eles literalmente tiveram que romper com a hierarquia das suas instituições e, por fim, romper com a estrutura, com a instituição em si, para fazerem trabalhos maravilhosos que nós chamamos lá para compartilhar, porque nós queremos imitá-los, nós queremos cooperar com eles e nós queremos imitá-los. Mas todos eles tiveram que dizer não para suas lideranças. Embora suas lideranças tenham estrutura, condições, espaço, recursos, tudo que eles precisavam para ir fazer aquilo que seus corações pediam para fazer. Então, gente, eu não tenho dúvida de que a única forma, e eu digo única no sentido literal, não metafórico, a única forma de realizar a comunidade de Jesus, quer como rebanho, como corpo, como família e agora como lavoura, é subverter as instituições nas quais nós estamos amarrados. Subverter e insistir contra elas, até que elas voltem a ser instrumentos que nos ajudem a realizar a comunidade de Jesus. E não carcaças férreas, pétreas, que nos impeçam de realizar a comunidade de Jesus. Basta. É necessário que eu e você, que acreditamos no projeto de Jesus, é necessário que nós demos um basta. Não estou falando para ninguém romper com as suas instituições, mas insistam contra elas. Hajam dentro delas como Jesus quer que você seja, até que ela seja desmascarada. Ela vai ser desmascarada de 2 formas. Ou ela vai dizer, meu irmão, minha irmã, venha conversar com a gente, nós precisamos compreender melhor isso que Deus está dizendo. Nós não estamos conseguindo entender, mas isso que Deus está te chamando, você agora quer trabalhar com crianças órfãs, você quer trabalhar com moradores de rua, você quer trabalhar com idosos, você quer trabalhar com capelania, e nós não estamos entendendo. Então, de 2 uma, ou ela vai te chamar para conversar e vai ouvir o apelo do Espírito de Cristo para esta nova humanidade, ou ela vai mostrar sua face horrenda e vai dizer, não temos espaço para você, pegue suas coisas e vá-te. Vá-te. Vai embora. Talvez não com essas palavras, né? Não com essas palavras. A igreja tem modos elegantes, espirituais, floreados, eufemísticos, dissimulados de dizer a mesma coisa, dizendo, amigo, você não está percebendo que a nossa igreja não é chamada para trabalhar com pobre? Não está percebendo que nós não temos espaço? Não está percebendo que nós não queremos isso, né? Então a igreja, e se você insistir, é possível que ela fique violenta.
Nós temos tido contato com pessoas que estão sendo violentadas ou moralmente ou até fisicamente, porque é da natureza da instituição defender-se. Então, todas essas figuras que eu coloquei aqui, nós estamos caminhando para o final do curso, vou dar apenas mais uma aula. Todas essas figuras que eu coloquei aqui, elas estão com toda a potência do Evangelho. Lembra aquela palavra de Yahvé no Antigo Testamento? Minha palavra tem poder para gerar tudo que eu incuti nela. Agora, nossas instituições estão ordenadas de uma forma, dispostas, organizadas de uma forma a impedir que isto aconteça. Não é por maldade, é da natureza da instituição, né? Cabe a nós sermos um aguilhão contínuo para que a igreja lembre o que ela é e o que ela foi chamada a ser. Outras? O Celso tem mais um comentário. Sim. Do Celso que diz assim, mais especificamente, não só na questão de pais, mas outra parte até mais grave. Atualmente o agronegócio da igreja, principalmente das neopentecostais, não concordo muito com esse neopentecostais, porque não são só as neopentecostais. Né? Elas puxam o trem, digamos. Né? São todas. Têm obtido um êxito extraordinário. A organização igreja se projeta como uma estrutura empresarial a obter cada vez mais recursos às expensas dos ouvintes. Assim, tal agronegócio espiritual cresce exponencialmente à medida que suga os fartos recursos dos ouvintes. Primeiro que não deveria nem ser ouvinte, né? É o agronegócio evangélico se expandindo em detrimento do crescimento do reino de Deus entre nós. Que triste essa ideia, né? Nós estamos num momento crítico do agronegócio, né? As pessoas que não estão familiarizadas com isso talvez estranhem essa crítica ao agronegócio. Mas o agronegócio, de fato, é uma sanha extrativista, exploratória do meio ambiente, que vai levá-lo à exaustão, já levou, né? Porque está produzindo a poder de remédio, né? É como se o campo fosse uma pessoa, é como esgotar um trabalhador até o ponto de dar anabolizantes para ele, para fazê-lo produzir, até morrer, né? Nós estamos num ponto da exploração do planeta, talvez já irreversível, dizem alguns, né? Por isso, Celso, é tão importante voltar às noções antigas, historicamente antigas da agricultura. Porque o trato do homem com a terra determina uma cultura. Sociedade. Uma sociedade agrária, ela tem, digamos, disposição, organização, hábitos, cultura, arte, toda a sua vivência ligada à agricultura. A cidade, a modernidade, rompe com isso de uma forma que nós, por exemplo, eu que sou um cara urbano, mal conseguimos compreender, né? Então é necessário entender a igreja como esse trabalho agrícola de Deus, como você bem colocou, esse trato do homem com a terra. Esse trato do homem com a terra e com uma terra inóspita, uma terra, como é que fala? Uma terra seca, uma terra imprópria. Improdutiva, uma terra não adequada para a agricultura, né? Porque o agronegócio é o controle, né? Como todo negócio e como toda técnica e tecnologia do campo, né? É o controle da natureza. É o controle da natureza para fazê-la produzir conforme
às demandas do mercado. Então é uma crítica bem cabível aqui fazer esse contraponto da igreja lavoura de Deus com a igreja agronegócio de Deus. Porque é claro que as igrejas, muitas igrejas, se tornaram grandes negócios, capazes de botar a corda no pescoço do governo e dizer: me dê isenção, me dê isso, me dê aquilo, senão eu posso agir contra o governo. Ou seja, as igrejas chegaram a tal naco de poder que elas podem garantir já sua lucratividade. E eu faço coro aqui com a Irene quando ela disse não só as neopentecostais, porque as neopentecostais estão sendo, assim, digamos, a vidraça do mundo evangélico. Todo mundo taca pedra na geni, né? Ou, desculpa, nas vidraças. Né? Lembrei da música do Chico Buarque. Todo mundo taca pedra nas igrejas neopentecostais. Ora, eu tenho uma experiência longa e diversificada com igrejas, e acho que muitos de vocês vão concordar comigo, que é o seguinte: há muitos anos, há mais de 20 anos, os neopentecostais são aquelas igrejas, as igrejas midiáticas, né, que estabeleceram o tom, a cadência para todas as igrejas brasileiras. Todas as igrejas brasileiras têm que se posicionar em relação ao apetite comercial, ao apetite empresarial com que elas vão sobreviver no mercado gospel. A diferença é que talvez algumas igrejas midiáticas sejam, digamos, mais agressivas, pratiquem aquele comércio agressivo, né? Mas confronte qualquer igreja brasileira, confronte-a com as Escrituras e você vai perceber se ela vai ouvir ou se ela vai reagir, e reagir às vezes violentamente. Então esse é um machado, para usar uma metáfora de linguagem lá de João Batista, quando ele fala que Jesus vem para colocar o machado à raiz da árvore, vem para peneirar, né, para recolher o trigo e queimar a palha. E esta agressividade que usa técnicas de mercado, técnicas empresariais, é completamente espúria no que Paulo chama de lavoura de Deus. Paulo está se referindo àquela lavoura local. O Império Romano mal conhecia a agricultura de escala. Mal conhecia, tanto que sofria fome. Se tivesse agricultura de escala, não teria havido fome, como a própria Bíblia fala, fome nos dias do imperador Cláudio. Né? Isso significa a agricultura pequena, as pequenas propriedades, as pequenas produções, né? E lutando contra a natureza para garantir o alimento, e garantir o alimento de subsistência na maior parte dos casos. Então, essa crítica tua é muito bem colocada, porque nós estamos cada vez mais seduzidos, né, por essas técnicas de produção. Quando a igreja fala em multiplicação e todas essas técnicas de produção, ela está adotando técnicas empresariais. Quando ela trata os seus membros, os seus afiliados, como eleitores, ela está fazendo jogo político. Quando ela trata os seus filiados como mercado, reserva de mercado, ela está fazendo outra coisa, né? Então tem uma grande diferença, tem um abismo milenial, né, entre essa agricultura que Paulo fala e o negócio que nós conhecemos hoje, né? Infelizmente a igreja está fazendo jus, está merecendo as críticas que recebe,
Porque ela não foi chamada a ser empresa, né? Ela foi chamada a ser esta contracultura, né? Ela tem a semente de uma nova humanidade, né? Nós somos, como disse Jürgen Moltmann, nós só temos esperança. Nosso diferencial na sociedade humana é esperança. Seu tempo acabou. Meu tempo acabou e eu preciso então terminar. Vou terminar com Tiago, capítulo 5, versículo 7 e 8, que fala assim: Sede, meus irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, essa lavoura caminha para uma grande festa. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam vocês também pacientes e fortaleçam seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, essa lavoura de Deus caminha para uma maturidade, caminha para uma grande festa, a festa da colheita. Valeu, meus irmãos. Boa semana. Eu tô aqui pra ter certeza que ele vai terminar. Antes de você terminar, eu queria dizer, você já tá na penúltima, vai ter a última aula semana. A próxima sobre povo de Deus. A gente dá uma parada, porque vai ser Natal e tal. Se você perdeu alguma aula, já foram 8, essa é a oitava aula. Essa é a oitava. Os links estão, todos os vídeos estão na página da Escola Bíblica Digital. É só entrar lá e clicar, tá bom? Isso, legal. E ajude-nos, divulguem, ajude-nos a compartilhar, tá bom? Legal. Beijão a todos, Boa semana, bom domingo. Gente. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, tchau.